Bom dia, meus amados irmãos, aquele que vai estar nos vendo pela manhã, aquele que vai estar nos vendo pela tarde, uma boa tarde ou boa noite. Que Deus abençoe a todos. Hoje, dia 27 de julho de 2024, estamos dando início à escola dominical, a lição 4. Que Deus possa abençoar e que esse estudo possa ser um estudo para crescimento da nossa vida espiritual. Agradeço a todos que têm estado conosco na live, as pessoas que compartilharam o vídeo da lição 3 que eu pedi. Eu peço que vocês possam nos ajudar a fazer esse trabalho no canal Mistério do Rei, porque sem vocês o trabalho não é um trabalho bom. Então eu peço a vocês que possam me dar o like desse trabalho, desse vídeo da Escola Dominical, porque nós possamos alcançar mais vida para estar na Escola Dominical. Então, se você dá o like, você compartilhando o vídeo para outras pessoas, o canal Benção do Rei está expandindo para outros países, outros estados. Tivemos contato com pessoas de outros estados, de outros países. Eu creio que por causa de você que tem compartilhado o vídeo, então eu peço que você possa compartilhar esse vídeo para outros estados, qualquer lugar do Brasil, onde que tiver internet, que possa compartilhar. Vamos estar falando a lição 4 hoje. A lição 3 nós falamos acerca do Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor, a lição 3. E louvo a Deus porque teve muita visualização. Você que não assistiu a lição 3, você possa ir lá na YouTube e colocar Mensageiro do Rei para Milton Matos. É o meu e-mail, e aí você vai assistir os vídeos da Escola Dominical. Vamos estar dando início nesse instante. O nosso título da nossa lição hoje, a lição 4 é Encontro de Ruth com Boaz. Vamos dar logo início para poder a gente ganhar tempo. Eu queria dar um abraço nos meus irmãos, meus amigos, as pessoas que estão sempre conosco. Que essa semana possa ser uma semana de vitória para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Vamos ler aqui o título da nossa lição. É o Encontro de Ruth com Boaz. O texto áureo diz assim: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2:12. A leitura em classe, você pega o teu caderno, você que não tem a revista, você pega o caderno e anota aí. Ruth 2, 1 a 4 e 11, 12 e 14. É a nossa leitura em classe. Eu sempre falo aqui no canal que a nossa classe é uma classe única, uma classe que envolve vários tipos de pessoas, não importa a denominação, também não importa a religião, não falo de religião. Eu até convido os espíritos católicos, todas as pessoas que queiram fazer parte conosco do Escola Dominical, é um bem-vindo em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos estar orando nesse instante e pedindo a direção do Senhor para a gente poder dar essa sequência da Escola Dominical. Pai nosso que está no céu, na tua presença, Pai, estamos no instante, Deus. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que tu Pai, tomar a minha vida em tuas mãos. Meu Deus, que tu possa tomar, Senhor, a cada pessoa que vai estar conosco nessa live, vir abençoar cada um deles, vir derramar tuas bênçãos, Pai, porque eu não faço aqui, Deus, esse vídeo, essa escola dominical, para engrandecer o meu nome, mas é para que o seu nome, Deus, ele venha a
cada dia e cada momento manifestar em nossas vidas para ser abençoado a todas as pessoas que vão estar conosco em nome de Jesus. Abençoa, recebe a minha oração com perfume suave em tua narina e dá vitória ao teu povo em nome de Jesus. Amado, rapidamente vamos ler aqui a introdução da lição 4, assim, na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doem os bons relacionamentos. Amados, nós estamos nesse instante falando a respeito do Deus da providência. Quando nós vivemos assim, um bom relacionamento com as pessoas, com nossos amigos, o nosso Deus ele promete dar vitória, porque a lição aqui fala que a lição anterior, no assunto central, foi a amizade entre Noemi e Ruth. Na lição 3, a gente falando sobre isso, foi onde que você que não vai estar conosco nessa live agora, se você for no vídeo 3, você vai ver que houve um encontro entre Ruth e Noemi, e ali foi onde elas fizeram aquela amizade. Através dessa amizade, Ruth encontrou com o Deus de Israel. Ela estava num lugar, os moabitas eram pessoas que não tinham um temor de Deus, Deus de Israel, era até contra o Deus de Israel, até contra o povo de Israel, mas Deus deu a vitória. Através de Noemi, Ruth alcançou a bênção do Senhor. Vamos ler aqui o item 1, como eu sempre faço, eu vou ler o item todo. O tópico 1 diz assim: Boaz, o remidor. Um homem próspero, o capítulo 2 de Ruth, nos apresenta Boaz, um homem valente, poderoso, da geração de Elimeleque. Ruth 2:1. Os termos valente e poderoso refere-se ao caráter íntegro e a influência de Boaz. Além de seu poder econômico, um grande produtor rural, Boaz tinha plantação de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Ruth 2, 5, 6, 23. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Amados, então a gente vê aqui que Boaz era um homem poderoso, um homem que tinha uma situação financeira bem elevada, seria hoje, no século XXI, um grande empresário, uma pessoa que tinha muitos empregados a seu serviço, muitas pessoas que ele estava, mas ele era uma pessoa que quando a gente fala aqui valente e poderoso, se referia ao caráter íntegro que ele tinha. Quando a gente pensa em valente, a gente pensa aquele homem que está armado para fazer maldade, mas é o contrário. É porque Boaz, ele era uma pessoa que tinha uma postura boa diante da sociedade, diante da população. Ele não se elevou porque tinha muitos empregados e tinha uma situação boa com a plantação de cevada e trigo, mas ele colocou sempre uma pessoa humilde diante da presença do seu povo que trabalhava com ele. Por isso a gente estamos fazendo esse estudo hoje, esclarecendo acerca do poder em que ele tinha. Ele não abusava da sua condição social. Ele fazia
tudo para agradar as pessoas que estavam com ele no seu trabalho. Tinha muito empregado. Seria hoje, nos dias atuais, um grande empresário. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o item 2 do tópico 1. Joel e Levi, a expressão da geração de Elimeleque, não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho, como parente próximo poderia ser o Joel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, Rute 4:3. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento, Gênesis 38:6-11, eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de cumpri-la de volta e restituir-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Você vai ler em Levítico 25, 25 e 28 e 47 e 59. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, Levi, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Deuteronômio 25, 5, 10, Mateus 22, 24 e 28. Tudo indica que esta prática foi ampliada e seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador Levi 25, 48 e 49. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele, Rute 3:12. Então, amados, eu leio aqui o item todo, talvez alguém que me acompanha, na lição do final do ano, eu até prontifiquei que eu doaria a revista para a pessoa que não tinha. E depois eu comecei a pensar, já imaginou se várias pessoas pedirem a revista? Então, eu louvo a Deus que ninguém manifestou, mas Deus colocou no meu coração o desejo de ler o item, porque eu faço a escola dominical aqui pensando nas pessoas que estão no hospital. Se você parar e pensar nisso, você vai já compartilhar o vídeo para aquela pessoa que está no hospital, precisando de ter uma revista para estudar. Então, por isso eu leio o item todo e faço explanação da palavra. Então, veja bem que nós lemos aqui a respeito do Velho Testamento. Nas leis de Moisés, tinha esses costumes. E Boaz, ele tinha, como nós lemos aqui no item 1, uma postura. Ele era uma pessoa que ele era íntegro e ele respeitava as leis. Por ele respeitar as leis, ele sabia que ele não era o remidor mais próximo, que tinha outro remidor. Mas o trabalho que Ruth estava fazendo naquele lugar, que ele viu as condições, a gente vê que ele admirou Ruth de uma tal maneira, na lição 3 nós falamos sobre isso, que ele pediu que os empregados respeitassem a Ruth, uma jovem, viúva, pobre. Então eles poderiam até querer levar para o caminho errado, porque a pessoa, na situação que estava, poderia fazer propostas. Então ele falou, olha, vocês têm que ter muito respeito e cuidado com essa jovem. Então, a gente vai ler aqui rápido, eu separei várias coisas para ler, mas não tem tempo de ler.
Só para você entender as condições que Boaz estava. No livro de Ruth, nós lemos aqui, Ruth 3:12. Eu vou ler o 11 e o 12, você acompanha na revista aí, se você que tem a revista, você que não tem a revista, você acompanha na Bíblia, você vai ver que o versículo é assim: agora, pois, minha filha, Boaz promete a Ruth casar-se com ela. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Uma proposta que ele fez para ela. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O versículo 12, que é o que nós lemos aqui. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-se aqui até amanhã. Então, amado, houve um grande respeito que, se você ler aí lá na frente, Ruth, ela ficou ali, deitou os pés de Boaz, e pela manhã, bem cedo, ela não teve relacionamento com ele, pelo respeito que ele tinha como um cidadão do bem, um cidadão que tinha uma conduta. Ele fez a proposta, mas ele entendia que tinha o mais próximo de que ele. Por quê? Porque ele era uma pessoa que era voltado para a lei de Moisés. E ele sabia que se ele infringisse essa lei, Deus ia ficar triste com ele. Mas quando Deus ele tem um plano, louvado seja o Senhor, ninguém pode impedir. Então, aquela pessoa que ele prontificou, que era o mais próximo, não foi porque Deus tinha um plano na vida deles. E a proposta que ele tinha feito para Ruth permanecia de pé. Louvado seja o Senhor. Vamos partir aí para a gente poder andar rápido. Temor, o item 3 diz temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados, olha só que caráter que ele tinha. Que caráter que Boaz tinha. Ele, pela integridade que ele era, demonstra que ele temia Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, era a maneira que ele se colocava diante das pessoas. O Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores. Indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuam com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Era a maneira que eles tratavam o patrão. O Ruth 2:4. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um nas relações de trabalho. Efésios 6:5-9 e Colossenses 3:22-4:1. Então, a maneira que Boaz ele tinha, o respeito que ele tinha com as pessoas, ele tinha um tratamento muito além daquilo que era. E os empregados respeitavam ele de uma maneira tão que, da mesma forma que ele respondia para os funcionários dele, os funcionários retribuíam com grande amor, porque ele tinha uma conduta boa, um homem temente a Deus, um homem que levava as coisas de Deus com seriedade
ele tratava os empregados da melhor maneira que era. A gente observa bem que hoje em dia, muitas pessoas, porque têm uma posição social grande, até quer pisar nas pessoas menores. Mas a Bíblia mostra que o temor que Boaz tinha diante de Deus, ele tratava os segadores com grande carinho e grande amor. Isso, amado, é que nós precisamos adquirir nossa conduta. Por isso é que a Bíblia, o comentarista fala acerca da conduta de Boaz. E nós aqui hoje estamos transmitindo aqui no século XXI aquilo que foi tantos e tantos séculos passados, mas Boaz já tinha aquela postura de um bom empresário e de um bom patrão. O amor que ele conduzia para as pessoas era o amor que ele retribuía, que levava para a pessoa também retribuía para ele com carinho. Louvado seja o Senhor. O simples Boaz era um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. Quer dizer, então, aqui, ele era uma pessoa próspero, mas todo mundo respeitava ele, e ele respeitava todos os empregados com o mesmo carinho. Esse é o nosso objetivo nessa lição hoje, é passar para as pessoas que não é a posição que a pessoa está, é a maneira de a pessoa viver uma vida íntima com Deus. E Boaz colocou essa colocação aqui na palavra, do carinho que ele retribuía com as pessoas, a invocação, o Senhor seja convosco, era a palavra que ele chegava para as pessoas dizendo. Vê que tinha um temor muito grande. E a Bíblia fala que nós precisamos adquirir esse respeito de um para com o outro. Quando nós respeitamos os direitos dos outros, com certeza os outros vão respeitar o nosso direito também. Vamos pular aqui para o item, para o tópico 2. O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Ruth 2,5. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espiga em suas plantações. Ele assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Ruth 2,9. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth, assédio moral e sexual, atitude pecaminosa e perturbadora. No ambiente laboral e em qualquer área da vida, Boaz era um cavalheiro muito educado, com todos os deveres santo. Não exige que sejamos rude e descorteses. Segundo Reis 6, Reis 4, 8, 9. Segundo Reis 4, 8, 9. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Marcos 2, 15. 17, João 4, 3, 27. Então, amado, Boaz, ele reúne os funcionários, devido a ele saber que Ruth era uma moça simples, uma moça pobre, uma moabita de um país de fora, ali naquela terra, numa distância. Boaz convoca os seus empregados e diz: olha, não toquem nessa moça, prevendo que eles podiam, se observar que era uma menina pobre, uma menina de uma moabita, então eu vou agora
fazer uma proposta para ela, porque hoje em dia o que está acontecendo na face da terra é isso. As pessoas veem uma pessoa simples e humilde, a pessoa quer explorar. E hoje em dia está difícil, mas naquele tempo havia um respeito, e Boaz respeitou aquela moça pela pureza que ela tinha, pela sinceridade que ela tinha. Então ele convida os empregados e fala: olha, os segadores, não toquem nessa moça e nem faz proposta indecente. Então ele preparou o povo pelo temor que ele tinha nas leis de Moisés, pelo carinho que ele tinha pelaquela jovem, de ver a situação em que ela estava vivendo. Quando ele procurou saber quem era essa jovem, que eles falaram qual seria ela, Boaz começou a ter um carinho, um respeito muito profundo por Ruth. É isso que nós precisamos, amado, ter o amor pela vida própria das pessoas. É isso que ele fez ali. O item 2, do tópico 2. Pois acaso de Deus, o primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espiga no campo de Boaz. Ruth 2:3. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade é o inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Romanos 8:28. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Ruth 2:20. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Jó 14:7-9. Então, amado, quando Ruth ela volta para casa, que ela fala com Noemi, aonde que ela está trabalhando, Noemi ela se alegra, porque ela fala: olha, ali naquele lugar, para ele seria um lugar, para ela seria um bom lugar. Na mente de Ruth, na mente que ela pensava, seria assim uma coisa simples, mas não foi porque ela quis, foi a providência de Deus na vida dela, para que ela pudesse vir ter uma vida na presença do Senhor. Porque quando Ruth nega a terra dela e sai de lá e vem para Belém, Deus então providencia tudo na vida dela para abençoar a vida dela. Então o que ela pensava na cabeça dela, seria aqui uma coisa tão simples, mas a providência divina estava acima da imaginação de Ruth. É isso que acontece nos dias atuais, amado. Muitas vezes acontece uma coisa na nossa vida e nós pensamos assim: isso aí é uma coisa simples. Mas não, muitas vezes acontece para o nosso crescimento espiritual. E acontece coisas na nossa vida e nós pensamos até que Deus não está na coisa, Deus não está no negócio, mas Deus está acima de todas as coisas. Por isso que ela pensou, para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Então, muitas das vezes você pode até pensar alguma coisa. Eu posso até encontrar alguém aqui no canal do outro lado, pessoas que muitas das vezes tá passando por um problema, mas esse problema vai ser para o seu próprio bem espiritual. Todos nós, hoje, na face da terra, nós estamos aqui, eu sempre falo aqui no canal, que a igreja do Senhor, ela está peregrinando. E muitas vezes acontece coisas em nossas vidas para o nosso crescimento espiritual. Brevemente, Jesus está voltando a buscar a igreja. E feliz daqueles
em que Deus ia encontrar fazendo assim, diz a palavra. Talvez eu possa encontrar pessoas aqui que estejam com o mesmo pensamento de Ruth, mas é providência divina. Tudo que Deus faz é bom, é maravilhoso. Vamos ler aqui o tópico 3. O item 3 do tópico 2. Do tópico. Meu Deus. Vou voltar aqui, no tópico, no item 3, eu acho que eu passei aqui um pouco aqui. Vou voltar aqui no item 3 do tópico 2. Sensível espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ela, a Ruth. Ruth 2,12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras, territórios ou barreira etênica. E como servo de Yamashu, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth. Ele dera grande conforto. Ruth 2,13. Então, nós vamos aqui a sensível e espiritual. Eu pulei aqui, por isso que eu voltei aqui, para poder a gente não passar a revista. Eu sei que tem pessoas que vai estar me acompanhando na revista e vai falar assim, poxa, mas por que eu pulou ali? Então eu voltei aqui. Quando Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade, o versículo-chave do livro é uma declaração feita por ela, por ele, a Ruth. Então, amados, Boaz era um homem de temor de Deus. Ele procurava se colocar na posição de uma pessoa simples e ele apresenta para Ruth as colocações porque ele viu que Ruth era uma pessoa de Deus, era uma pessoa que estava na posição como serva do Senhor. Então Boaz, ele tratava ela com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Porque a providência divina estava tratando com Boaz desse jeito. Louvado seja o Senhor. Vamos passar aqui para o tópico 3. Eu fiquei um pouco perdido aqui. O tópico 3. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura, uma cosmovisão secular, produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Lucas 18:1, 8 e Timóteo 4:1. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor, da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Números 21, 29. 1 Reis 11, 7. Você vai encontrar isso aí. O sacrifício que eles faziam. 2 Reis 3, 26, 27. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová, Jireh, agindo graciosamente em favor
a lei da semeadura funciona integralmente, segundo Coríntios capítulo 9, 16 e Gálatas 6, 7. Então a gente vê aqui, amado, que Ruth, ela decidiu a servir a Deus de Israel, em vez de Quimós. Quimós era um deus que eles tinham lá em Moabe, que eles faziam um sacrifício de criança. A função deles era essa. E Ruth, ela via e conhecia os costumes daquele povo. Nós falamos aí na lição passada acerca dessa maneira de se formalizarem. E hoje não é diferente. A gente vê que várias pessoas têm esse tipo de coisas que entristece o coração de Deus. Se a gente ler isso aqui, eu separei vários versículos aqui para a gente ler, mas eu vou perder muito tempo, eu não vou ter condição. Mas eu estou lendo o tópico todo, o item todo, para você pegar a tua Bíblia e você vai comparar aquilo que eu estou falando dentro da palavra de Deus. Então Ruth, ela teve uma decisão de servir a Jeová Jireh, que é o nosso Deus, de uma forma especial. É da mesma maneira hoje, quando alguém toma uma decisão para seguir a Cristo, e ele toma a decisão de dentro para fora, então ele sente prazer de fazer as coisas de Deus com seriedade. Foi isso que aconteceu com Ruth. Ela saiu de uma cidade, abandonou aquela cidade, uma cidade de um Deus Quemós, era um Deus que eles faziam um sacrifício de criança, e veio seguir o Deus de Israel. Louvado seja o Senhor. Pois acaso de Deus, o primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha, aparentemente aleatória, que Ruth fez, indo apanhar espiga no campo de Boaz, Ruth 2:3. Para ela, aqui eu já vou pular aqui, que eu já falei sobre isso aqui, eu tinha perdido aqui na coisa aqui, eu já falei sobre isso aqui. Vamos passar aqui para frente aqui, e a gente vai ganhar tempo, vamos terminar a escola. O resultado da colheita. Eu já falei sobre isso aqui da maneira dela fazer, e vamos chegar aqui para frente. O item, nós estamos no tópico 3, tá? O item 3. O resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos, presta atenção, alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer, pela forma graciosa como era tratada. Ruth escolhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz, Ruth 2, 17 e 21, a colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou todas as estações. Entre março e abril, colheu cevada e de abril a junho, trigo. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra. Ruth 2:23, uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Eclesiástico 3:1. Nosso Deus trabalha por aquele que nele esperam. Isaías 64:4. Então, amado, veja bem que quando Ruth ela decide, sai de Moabe e segue o caminho de Noemi, que ela vai para aquela terra onde ela estava, ela começa a fazer muitas coisas que agradavam os olhos do Senhor. Tudo que ela fazia com grande amor. Ela trabalhava arduamente. Logo assim que ela chegou ali em Belém, junto com Noemi, ela foi para o campo trabalhar. Ela mostrou a Noemi
que ela estava fazendo aquele trabalho, se esforçando para poder ajudar a sua sogra, que era também viúva. Então, tudo que ela fazia, ela demonstrava um gesto de amor. E é isso que nós precisamos, amado, demonstrar que o amor de Deus está sobre nossas vidas e que nós somos pessoas de Deus e procuramos fazer o bem. Então, Ruth, vendo o exemplo de Noemi, trabalha no campo e dá o sustento para sua sogra. O amor dela estava entrelaçado, igual nós falamos na lição passada, nesse elo de amor, trabalhando arduamente, mas mostrando que através da sua honestidade, da sua seriedade, ela estava mostrando à tua sogra que ela amava de verdade. Esse é o nosso amor. Vamos lá então, terminando aqui. Sinopse 3. A história de Ruth com Boaz revela a validade da lei, da semeadura e o bom plano de Deus em sua vida e no mundo. Então, amado, o plano de Deus sobre nossas vidas está acima de tudo. A Bíblia fala que o amor de Deus está sobre todas as coisas. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crerem não perecessem, mas que tenham vida eterna. E esse Deus em que Ruth abraçou, o Deus Jerê, é o meu Deus, é o seu Deus. Vamos terminar aqui na conclusão. Conclusão. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor. A humanidade, o Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas, confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar a sua misericórdia e favor. Amado, nós já estamos encerrando a escola dominical. No Salmo 91, no versículo quase assim: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Quando o salmista fala essa palavra, é um salmo de segurança. É o que Ruth estava. Ela estava abrigada e coberta com a potente mão do Senhor. O mesmo Deus de Ruth é o nosso Deus. É o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. Eu espero que nesse vídeo de hoje, Deus ele possa abrir o mar vermelho. O mar em que talvez você está passando uma dificuldade, uma luta, uma batalha, mas a Bíblia fala que a nossa batalha, a nossa guerra, o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Éfeso, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra a potestade do ar. Então nós estamos concluindo aqui esse estudo hoje. A prontidão
em cuidar da sogra levou a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador. Então era através daquele desejo dela cuidar da sua sogra. Ela encontrou Boaz, e Boaz era o resgatador e se convidou ao casamento. Esse é o nosso meta que nós estamos estudando hoje aqui nessa revista. A palavra-chave nesse estudo de hoje é encontro. Essa é a palavra-chave. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser abençoado ou abençoada, você possa compartilhar o vídeo para outras pessoas e ser abençoado. Dá o seu like no vídeo, se você sentir desejo no seu coração, porque você, quando dá o like, você demonstra ao YouTube que você está satisfeito com o trabalho. E aí o YouTube entende da mesma forma, que o povo está gostando. Então que Deus te abençoa. Vamos estar orando para encerrar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse instante, Deus, eu te agradeço por mais um dia de aula. Que tu possa vir abençoar cada um, derramar tuas bênçãos sobre cada um, dando para a vitória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu não sou digno de nada, eu sou pó e sim, sou falho, mas creio, Deus, no teu grande e infinito amor. Creio na tua misericórdia, que tu possa, Pai, abençoar cada pessoa que vai estar com 12 salários, abençoando o teu povo, dando para a vitória a cada um. Eu te oro, Deus, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, todos o digam, você diga junto comigo, aonde você estiver. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje fizemos um vídeo mais rápido em nome de Jesus. Deus abençoe.